Senhoras, senhores, boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TVAL, pela Rádio Digital Alesc. Boa tarde também àqueles que acompanham os seus deputados pelas suas respectivas redes sociais e todos aqui presentes. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato da Presidência de número 11 de 2020. Inicialmente, eu gostaria de comunicar a todos os deputados aqui presentes que, devido a problemas técnicos da taquigrafia, não vamos colocar em discussão e votação a ata da reunião anterior, tá? E, posteriormente, eles serão nos apresentados. Senhores deputados, recebemos da senhora Márcia Regina Jeremias Pauli solicitação para que, quando for chamada para depor, sejam intimados também seus advogados, o que eu já peço à assessoria que faça a juntada da procuração aos autos. Recebemos também o ofício da Delegacia Geral da Polícia Civil, informando que estão de acordo com a concessão temporária do delegado Márcio Forte Camp. Também comunico que foi recebido o ofício da senhora Iná Adriana de Barros, solicitando o adiamento da oitiva marcada para a tarde de hoje por problemas de saúde, por ser considerada do grupo de risco em relação ao coronavírus. Ela apresenta a documentação e peço que ela seja juntada aos autos para posterior análise do senhor relator. Foram incluídos ainda na pauta 4 requerimentos relacionados à convocação de testemunhas. E, conforme acordado previamente, gostaria de propor a votação em bloco, seguindo o cronograma e discutindo a reunião de preparação. Gostaria de consultar aos deputados se existe a necessidade de votar algum deles de forma destacada. Então, vou partir para a leitura. Para o dia 25/1, Carlos Roberto Costa Júnior, assessor jurídico da Secretaria de Saúde. Wagner Tadeu Martins Queiroz, engenheiro eletricista da Secretaria de Saúde. Carlos Charles Campos de Maia, diretor de licitação e contratos da Secretaria de Saúde. Comunico também que fui informado pela assessoria que o relator não deseja mais ouvir o senhor José Florencio da Rocha. E gostaria de perguntar ao deputado Ivan Natti se ele deseja incluir essa testemunha no lugar, outra testemunha no lugar da mesma. Boa tarde, senhores deputados. Eu tenho, só para esclarecer, dia 21 de maio, senhor presidente, eu tinha um requerimento de ouvida do senhor Luiz Felipe Ferreira, controlador-geral, do senhor Carlos Roberto da Costa Júnior, assessor jurídico do Estado da Secretaria da Saúde, o senhor Wagner Tadeu Martins Queiroz, engenheiro eletricista da Secretaria do Estado da Saúde, e o senhor Carlos Charles Campos Maia, diretor da licitação e contratos da Secretaria do Estado da Saúde. Esse é o requerimento que apresento a Vossa Excelência para serem ouvidos na próxima quinta-feira, todos os servidores da saúde. Sim, deputado, mas ainda constava ainda o José Florencio da Rocha. O senhor deseja incluir incluir alguma testemunha no lugar dele? Não, nesse momento não. Só o Luiz? Isso. Para o lugar dele vai o Luiz Ferreira da Rocha. Luiz Felipe Ferreira. Para o dia 26/5, Márcia Regina Jeremias Pauli, ex-superintendente da gestão administrativa. Elton de Souza Severino, ex-secretário de Saúde. E Douglas Borba, ex-secretário da Casa Civil. Com relação a essas testemunhas, eu solicito a Vossa Excelência que a CPI tome todos os devidos cuidados para que sejam colocadas em salas em separado, a fim de que um não ouça o testemunho do outro, senhor presidente. O pedido do senhor será acatado, deputado. Dia 28/5. Se, por necessidade, houver a necessidade, porque ainda tem a possibilidade de que, se não houver uma contrapartida ou uma indisposição entre os depoimentos, daí eu acredito que não se haja necessário uma cariação. Se os depoimentos, todos eles disserem a mesma coisa, uma cariação seria ilógico pedir. Então, para o dia 28, houvendo uma discordância entre os depoimentos daqueles que são arrolados no dia 26/5,
aí para o dia 28/5, a careação entre a senhora Márcia Regina Jeremias Pauli, o senhor Elton de Souza Zeferino e o senhor Douglas Borba, se necessário. De acordo, senhor presidente. E ainda, em data a ser definida, o doutor Antônio Barreto, servidor do Hospital Nereu Ramos, o senhor Paulo Eli, secretário de Estado da Fazenda, e um médico indicado pela Associação Catarinense de Pulmonologia e Tisiologia. Eu também, senhor presidente, tenho requerimentos do deputado Cobalcini, que nós estamos fazendo, por exemplo, há um requerimento do deputado Cobalcini para ouvir o Luiz Felipe Ferreira, já foi atendido. Também outros nomes que foram apresentados pelo deputado Cobalcini estão sendo atendidos de acordo com a pauta que a gente consegue produzir aqui. Então, informo o deputado Cobalcini que a lista dele está sendo atendida de acordo com a nossa possibilidade de pauta e com o tema que a gente pretende debater. Mas solicito a Vossa Excelência, se tiver dispensar alguns deles, de acordo com as coisas como vai acontecendo, comunicar a nossa relatoria. E também comunico aos senhores deputados de que o processo do DEIC, que era produzido sobre sigilo, caiu o sigilo, só que a gente não conseguiu ainda decodificar todos os depoimentos. O primeiro depoimento que a gente conseguiu decodificar foi o primeiro depoimento do Elton Zeferino à delegacia. Então, deputado Venato, só para os requerimentos ali, de acordo, deputado Cobalcini? Sim, com a palavra, senhor. Só aí depois a gente entra no segundo assunto. Eu até conversei ontem com o deputado Ivan. Certo. No requerimento que apresentei já no primeiro dia, logo depois da instalação, sugerindo aqui uma série de nomes. E esses nomes, alguns deles estão sendo chamados, mas não em função do meu requerimento, em função do requerimento de um outro parlamentar. Não tenho nenhum tipo de ego aqui, mas eu quero ser justo. Certo. Se 2 deputados fazem requerimentos semelhantes, que se dê crédito aos 2 deputados. E não o que eu vi ontem, que a semana que vem nós teremos, digamos, uma reunião em que os principais, praticamente os principais atores envolvendo o governo do Estado serão aqui chamados através do requerimento de um deputado. Parabéns a ele. Mas quero sugerir aqui de que os deputados que fizeram os requerimentos digamos, em duplicidade, envolvendo 2 ou 3 deputados, o mesmo nome, que se fizesse referência a todos os deputados, e não apenas a um deputado. Eu acredito que seja de fácil solução isso aí, deputado. Basta que se consiga no nome de todos eles. Como eu disse, como tem 4 ou 5, a gente está acatando as listas, né, e fazendo a comunicação à presidência, porque quem convoca de verdade é a presidência da casa, né? Mas nós estamos atendendo todos os requerimentos de Vossa Excelência na medida do possível, deputado Cobalcini. Bom, então, como eu vinha falando, nós temos 2 inquéritos, um de prisão preventiva e o inquérito que faz a DEIC. Esses 2 inquéritos, o inquérito policial e o pedido de prisão preventiva, eles estavam no Tribunal de Justiça. Como os secretários perderam os postos, eles foram remetidos para o 1º grau. Então, eles saíram do 2º grau e foram para o 1º grau. Quando essa decisão de remessa do 2º grau para o 1º grau, pela perda do foro, se quebrou o sigilo de todos os depoimentos. Acontece que todos os depoimentos fornecidos, tanto na fase investigatória quanto na pré-judicial, eles foram feitos em vídeos. E esses vídeos são muito pesados. E a gente não consegue transformar eles em imagem direto para o computador. Então, é muito lento, muito difícil. Nós estamos fazendo todas essas transcrições para que todos os deputados tenham acesso a esses vídeos. O primeiro depoimento do Elton à delegacia já está disponível.
Os demais depoimentos, nós estamos entrando em contato com o gabinete do juiz de primeiro grau, que está analisando o processo, e o que acontece? Ele recebeu o processo, mas não recebeu os CDs. Então, os CDs ficaram aqui no tribunal. Então, esses CDs estão sendo remetidos para o primeiro grau. Lá no primeiro grau, que eles vão ter uma cópia para poder colocar no computador, compactar e liberar para Vossas Excelências. Então, todos terão esses depoimentos nos autos da CPI. Esses depoimentos já vão chegar transcritos. Na verdade, eles vão chegar por imagem, né? Por imagem. Todos os depoimentos chegarão por imagem, porque foram todos gravados por imagem, acho desnecessário a gente transcrever. Esses, né? Finalizando, então, vou colocar em votação e em discussão aqui os requerimentos que foram anteriormente lidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovados. Quero comunicar aos senhores deputados que o senhor João Gilberto da Rocha já se encontra linkado e pronto ali para o depoimento dele. Então, tendo em vista ali que seja de forma remota, de forma prioritária, colocar em primeiro lugar. Peço assessoria ali que... Senhor João Gilberto da Rocha. João Gilberto Rocha, não tem data. Boa tarde, senhor. O senhor sabe por que está sendo convidado ou chamado para essa reunião? Sim. O senhor assume o compromisso de dizer a verdade, somente a verdade, no âmbito interno desta comissão, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho? Sim. Lembrando que na condição de testemunha compromissado, o senhor tem o direito de permanecer calado, tá, senhor? Porém, é necessário que o senhor expresse, até porque o silêncio ele não é indicativo de resposta. Aí o senhor responde, prefiro permanecer calado. Sim. Para que as nossas taquígrafas aqui possam registrar, tá? É necessário que o senhor fale o nome do senhor completo, a profissão do senhor, a idade e o endereço completo do senhor. Ok. O meu nome é João Gilberto Rocha Gonçalves. Eu sou de formação biomédico, tenho 56 anos e moro na Avenida 3 de Março, 840 M2. Senhor, o senhor tem advogado... Em Sorocaba, São Paulo. Desculpa. Senhor? Em Sorocaba, São Paulo. Sorocaba, São Paulo. O senhor tem advogado? O senhor está acompanhado de advogado? Sim, aqui comigo. Sim. Eu gostaria de pedir para o senhor, doutor, que o senhor falasse o nome completo do senhor e o número da OAB do senhor. Perfeito. Bruno Correa Ribeiro, OAB São Paulo, 236-258. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Vanates. Boa noite, senhor João Gilberto. Boa noite. Eu informo ao senhor que o senhor está depondo como testemunha nesse processo, portanto, tem a obrigação de dizer a verdade, e informo também que não está... essa CPI, ela não investiga o contrato, aquele problema que o senhor acompanhou muito bem, do contrato dos 100 leitos de UTI que eram para ser construídos, acabou o governo desistindo, processos judiciais. Nós não estamos investigando esse processo. Nós estamos, na verdade, investigando o mecanismo que se operou sobre esse processo, que a gente entende que foi o mesmo que se operou sobre os demais processos, em especial aquele que a gente está em investigação aqui, nós estamos em investigação aqui, que é a compra dos respiradores. O senhor compreendeu? Sim. O senhor podia falar
rapidamente, o que é o Instituto Nacional de Ciências da Saúde? O Instituto Nacional é uma instituição de direito privado que realiza, que tem em um de seus objetos a gestão, um de suas finalidades, não objetos, a gestão em equipamentos de saúde. Equipamentos de saúde, entenda-se hospitais, UPAs, enfim, qualquer tipo de equipamento de saúde, dentre a gama de atividades que o Instituto tem na área da saúde, tudo na área da saúde. É assim, sintetizando bastante. O senhor é o presidente desse instituto? Sim. Bom, eu tenho aqui nas minhas mãos documentos que o senhor apresentou para participar da licitação dos 100 leitos de UTI, certo? Sim. Eu também tenho aqui nas minhas mãos um mandado de segurança, um primeiro mandado de segurança que o Instituto Nacional ajuizou contra aquele processo licitatório. Esse mandado de segurança, primeiro, no Tribunal de Justiça, foi arquivado. Depois, eu tenho um segundo mandado de segurança, que foi concedido uma liminar, e ela não se efetivou porque o governo desistiu daquela licitação. É isso? Até onde eu sei, sim. Muito bem. O senhor esteve aqui em Santa Catarina quando apresentou a proposta para construir os seus hospitais de campanha? Sim, um pouco antes eu tive para ver o lugar de Santa Catarina, contataram a gente, e eu fui aí para ver o lugar e fui embora. Fui no mesmo dia e fui embora no mesmo dia. O senhor esteve na Secretaria, não chama Secretaria, Diretoria, né? Defesa Civil? Não, na Secretaria não estive. Na Defesa Civil? Não. O senhor teve na Defesa... Quem teve na Defesa Civil representando o Instituto? Ninguém. Que eu saiba, ninguém. Então, ninguém da Secretaria... O senhor não teve contrato direto com ninguém da Secretaria? Não, com contato com ninguém. Ninguém. Quem procurou? Como é que o senhor teve notícia da licitação? Na verdade, não sou eu quem tem notícia. A gente tem um radar que fica captando esse tipo de situação, né? De editais, né? Que você fica captando. Não sou eu que vejo. Um departamento dentro do Instituto que fica captando no país, ou no país não, onde interessa para a gente esse tipo de situação, né? Onde tem disputa e a gente vai disputar. O senhor preparou documentação ou o senhor mandou que alguém preparasse? Não pedia documentação. O edital ele pedia simplesmente uma proposta, mais nada. Quem ganhasse iria apresentar a documentação. O edital não pedia documentação nenhuma. Era simplesmente uma proposta financeira, ponto final. O senhor sabe como é que o Estado de Santa Catarina chegou até o senhor disse por esse radar, mas não sabe como, quem? A gente é muito conhecido no Sul. A gente desenvolve hoje já gestão em outros lugares aí do Sul. Curitiba, Pinhais, Gravataí, alguns lugares a gente já atuou. E aí isso é fácil, entra na internet e contata, né? Foi assim. Muito bem. Senhor João Gilberto, o senhor participou da licitação, o senhor apresentou o menor preço, eu vejo aqui que o senhor preencheu os requisitos, pelo menos aqueles básicos, dos básicos mesmos, porque só vejo uma documentação e um relatório aqui, mais nada. Não se pedia nada no edital, se pedia apenas um valor para tocar aquilo, não se pedia nada, porque, pelo que eu entendi desse edital, era uma situação de emergência, amparado pela situação de calamidade que está todo o país, e se pedia apenas um preço para tocar esses 100 leitos, apenas isso. E quem ganhasse no preço iria apresentar daí as documentações comprobatórias das outras áreas. É isso aí. Só pedia isso no edital, mais nada. Tá. E daí o senhor apresentou esse preço, o que pedia, o senhor apresentou o menor preço. Sim, e o senhor erro formal. Sim, o senhor foi...
o senhor foi desclassificado. Não fui desclassificado. Pois é, mas aqui tem um documento que o senhor teve que entrar com mandado de segurança para poder ser colocado. O meu preço ficou em segundo lugar. O meu preço ficou em segundo lugar por 1 centavo, se não me engano. Eu não me lembro direito, mas por 1 centavo. Meu preço ficou em segundo lugar por 1 centavo. Eu não estou com o processo aqui. Então, vamos supor, primeiro colocado 100, o meu R$100,01. Estou dando um exemplo. Então, é por 1 centavo, a gente ficou diferente, 1 ou 2 centavos. Aí, como eu sabia que a gente não tinha mandado o preço máximo, eu falei, não, mas a gente não pode ter ficado em segundo lugar por 1 centavo ou 2 centavos, porque o meu preço está 2.400.000 abaixo do preço máximo. Aí eu falei, não, a conta está errada aqui. Aí a gente foi olhar lá e tinha um erro formal na planilha, porque foi muito correndo que foi feito as coisas. Porque, tipo assim, saiu o edital e já tinha que apresentar o preço logo em seguida. Assim, não tivemos tempo. Foi um prazo muito curto para apresentar. E era até às 14 horas, eu não me lembro, 15. Era até às 15 horas. Então, a gente passou a madrugada trabalhando, a equipe, para poder fazer a conta, porque é uma coisa extremamente complexa, ainda mais na situação que está atravessando o país. Passamos fazendo a conta e não só conta, estudos, etc., que deu para fazer, e apresentamos. Por exemplo, tinha um teto. Eu não me lembro de cor, mas, por exemplo, vamos falar um número, 10 milhões, e a gente apresentou 9 milhões. Estou dando um exemplo, eu não lembro. Eu tenho aqui o número, 9.429.000. É a tabela do senhor. Do senhor. Não, mas é que tem um erro formal na... Sim, eu compreendo. Sim, o senhor... Na verdade, o que eu leio aqui, eu só quero que o senhor confirme. Eu li que o senhor apresentou uma proposta 2,5 milhões mais barato. Isso. Mas na hora de somar os valores, o senhor colocou... Vai dar os 2,5 milhões mais barato. Isso, vai dar os 2 milhões mais barato. Mas na hora de inserir o valor que o senhor queria... Aí pôs o preço máximo na hora de inserir. Exatamente. Mas na hora que você soma ela... A hora que você soma, dá... Então, porque assim, eu vou explicar para você por que aconteceu isso. Eles mandaram uma planilha de Excel no edital, que embaixo tinha o preço máximo, mas ela não estava formulada no Excel. Como embaixo era só o preço máximo, o pessoal copiou aquela planilha, fez as fórmulas no Excel, somou, mas esqueceu de a última célula. Aí, então, na hora que copiou a planilha para poder trabalhar com ela, veio esse número que estava digitado, já estava na planilha, sem fórmula. E ela formulou tudo e embaixo estava sem a fórmula. Eu lembro porque quem assinou a liberação fui eu. E na hora, a gente sabia que a gente estava dando um preço 2 milhões, por volta de 2,5 milhões a menos do que era o teto para trabalhar. Muito bem. Não sabia que se ia ganhar ou não. Aí o que aconteceu? Quando veio o resultado, eu estranhei, porque eles colocaram o preço máximo em menos 2 centavos em primeiro lugar, e o nosso, em segundo lugar, como preço máximo. E em terceiro lugar, uma empresa que mandou um valor acima do preço máximo. Aí eu falei, não, mas a gente não é o preço máximo, a gente é 2,5 milhões abaixo do preço máximo. Aí, quando eu fui ver, eles tinham considerado essa célula lá embaixo e não tinham considerado o erro formal. Aí eu liguei e falei, escuta, o nosso preço não é esse, o nosso preço é menos do que... O nosso preço é 2.400.000 e tanto abaixo disso. Está errado, aí é um erro formal, vocês podem considerar. Aí não me atenderam, eu falei, é isso mesmo. Aí a gente entrou com o mandado de segurança e o mandado de segurança reconheceu que havia um erro formal e reconheceu que o nosso preço era um valor abaixo do preço. Sr. João, foi isso. Sr. João, a gente tem tudo isso documentado. O que o senhor está falando está documentado aqui. Então, isso que o senhor está falando é incontroverso. Eu quero saber o seguinte, o senhor ligou, certo? Eu não sei para quem eu liguei no setor, tentando falar e não me atendiam. Não atendiam o senhor? Não me atendiam. Aí eu comecei a mandar e-mail, mandei 2 ou 3 e-mails. Eu também tenho os e-mails do senhor aqui.
Não responderam um e-mail falando assim, não, é isso mesmo, como quem diz, eu não lembro a resposta do e-mail, tanta coisa. Falaram, é isso mesmo, vocês perderam. É isso mesmo. Eu falei, não, mas a gente não perdeu, a gente está com 2,5 a menos. Eu falei, não, está errado. E aí que a gente entrou no mandato de segurança e a justiça reconheceu que era um erro formal e que era para considerar a nossa proposta como vencedora. Certo. Depois o senhor entrou com... Depois eles desclassificaram o senhor, não foi? Não. Aí o que aconteceu? Eles pegaram e acharam um segundo motivo para desclassificar. Aí não mais, porque veja bem, quando o senhor fala em desclassificação de proposta, a nossa proposta ela não foi desclassificada, ela foi classificada em segundo lugar. Então, só que ela deveria ter sido classificada em primeiro lugar se eles tivessem levado em consideração o erro formal que a justiça mandou eles considerarem. Ponto. Eles não consideraram e acharam um segundo elemento para então desclassificar a proposta. Sim. Então, o que acontece? No segundo ato, vamos dizer assim, no segundo ato, eles vão lá e desclassificam. Aí é que eu fiquei mais aborrecido. Eu falei, mas pera um pouquinho só, então por que não desclassificaram já na primeira vez? Já nem considerasse a nossa planilha, o nosso preço como o segundo colocado, já desclassificasse. Aí eu entrei com um segundo, e a alegação da desclassificação era que nós não tínhamos cumprido o edital, que a gente não tinha apresentado estudos técnicos, não lembro direito o que, mas não pedia no edital. O edital só pedia pura e simplesmente o preço. Aí a gente entrou com um segundo mandado de segurança para reconhecerem que aquele edital só estava pedindo isso. E no segundo mandado de segurança foi concedido a liminar que era só aquilo mesmo. Ora, aí depois disso eles cancelaram. E a partir disso eu não sei mais nada. Seu João, assim, o motivo que eles desclassificaram o senhor, o motivo que eles usaram para desclassificar a sua empresa... Segunda vez, né? Isso, pela segunda vez, não foi usado para desclassificar a empresa que eles homologaram como vencedora. Eles exigiram do senhor um documento que não exigiram da outra empresa. Não, exatamente, mas eles não podiam exigir porque não estava no edital. Muito bem. O senhor disse que... Inclusive, o Tribunal de Contas fala que o edital está cheio de problema porque justamente não pede esses documentos. Mas isso não é problema nosso. O problema nosso é acatar o edital, oferecer o que o edital pede e aguardar a resposta. Eu acho que eles cancelaram, não sei. O senhor disse que não teve aqui, né? Não circulou por aqui. Seus advogados circularam por... Não. Seus advogados... O lugar lá antes em Itajaí, mas não consegui encontrar e fui embora, porque eu fico em Curitiba. Sim, e os seus advogados? Eu fico em Curitiba. Essa transação foi toda por e-mail, não foi presencial? Nenhuma empresa? Nenhuma empresa? Tudo por e-mail. Tá. O senhor é um homem de licitações, o senhor disse que Na verdade, não são licitações, deputado. São processos de seleção. Eu não participo de licitações. Foi a primeira licitação que o senhor participou? É que isso, na verdade, para mim, não é uma licitação. É uma disputa para gerir uma coisa que, na verdade, é um outro tipo. Eu não participo de licitação. Só que isso foi chamado de licitação. Então, vamos seguir. É chamado né? Erradamente. Então, é o seguinte... Para mim concluir, já compreendi, o senhor não esteve aqui, não circulou aqui, seus advogados não andaram aqui, então o senhor não teve contato com ninguém, não viu nada. Mas o senhor é um homem de prestação desse tipo de serviço. O senhor poderia contribuir com a CPI e dizer o que o senhor acha que aconteceu nesse processo, observando que a empresa foi vencedora, homologada com um documento que não tinha... que o senhor não apresentou, eles desclassificaram o senhor, mas eles não apresentaram o documento que pediram para o senhor apresentou o menor preço, 2,5 milhões, foi desclassificado, o contrato foi assinado rapidamente. O senhor é um homem desse tipo de negócio. O senhor poderia ajudar a CPI para dizer mais ou menos o que o senhor acredita que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu, não sei, porque eu sei o que eu fiz. O que eu fiz foi o quê?
apresentar o menor preço, ter sido colocado em segundo lugar quando deveria ter sido colocado em primeiro, entrado com mandado de segurança, ter sido acatado e depois ter sido desclassificado por um outro motivo. O que aconteceu internamente, eu sinceramente não sei. Não posso... não tenho nem elemento para falar. Não tenho nem elemento, porque as empresas que estão aí são todas que foram participar, são todas empresas aí que estão no mercado e em vários outros lugares. Então, eu não sei realmente o que aconteceu. Não dá para dizer. E mesmo porque, na minha visão, na situação que nós... Na minha visão, eu não estou vendo o valor que estão oferecendo como um valor astronômico diante do que está acontecendo no país. Porque eu estou vendo o que está acontecendo em outros lugares. Não se acha material para comprar, etc. Então, eu não estou vendo... não tenho nada para falar a respeito disso. Nada. Eu tenho para falar a respeito do que aconteceu, de a gente ter ganho e não ter levado. Só isso. Bom, muito obrigado, senhor João Gilberto. O senhor ajudou bastante. Muito obrigado pela sua participação, voluntariedade, né, de ajudar a CPI. Desejo boa noite para o senhor, boa sorte. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao deputado Milton Alves, que primeiro se inscreveu, eu gostaria de perguntar ao deputado Sopel se dá as boas-vindas ao deputado Felipe Estevão, se ambos ali têm algum questionamento a ser feito. Estou acompanhando, presidente. E alguma... Pode falar, Felipe. Estou aqui acompanhando, hoje eu estou aqui um pouco enfermo, mas mesmo online estou aqui acompanhando os depoimentos, né? E assim que eu puder contribuir de alguma maneira, estarei manifestando aqui, pedindo a palavra ao presidente. Ok, melhoras, deputado Felipe Estevão. Deputado Sopels. O senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, eu só perguntaria ao senhor João Gilberto, né? Gilberto. Se ele teve alguma participação na compra dos respiradores em Santa Catarina. Eu quero mais uma vez dizer que a CPI ela é para investigar questões que envolvem a compra dos respiradores em Santa Catarina. Perguntaria ao senhor, o senhor teve alguma participação na venda desses respiradores, 200 respiradores para Santa Catarina? Eu nem sabia que Santa Catarina estava comprando respiradores. Eu nem sabia. Eu não tinha a mínima ciência disso, que Santa Catarina estava. Mesmo porque, nesse próprio edital, se você olhar, eles pedem que quem ganhasse colocasse sem respirador, colocasse os respiradores sem respirador. Eles pedem isso. E que depois esses respiradores iriam ficar para o Estado para ele alocar em outros, quando acabasse a pandemia. Eu nem tinha ciência nenhuma que Santa Catarina estava comprando respirador, nenhuma ciência, nada. A única coisa que eu participei foi de tentar disputar uma coisa que a gente sabe fazer, que é tocar o hospital. Só isso, mais nada. Mesmo porque a nossa instituição ela não comercializa nenhum tipo de produto. Zero, nada. A gente só faz gestão de processo, mais nada. Nem tinha noção nem ciência de nada disso. Ficou claro para essa comissão, senhor João. Deputado Sopel, mais alguma pergunta? Não, estou satisfeito. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado pela compreensão, deputado Milton Alves. Com a palavra, Vossa Excelência. Boa noite, senhor presidente, senhores deputados. Cumprimentar o senhor João Gilberto e agradecer pela sua presteza. Eu queria só fazer duas perguntas, senhor João Gilberto. Uma, no seu depoimento, fica um pouco de dúvida para nós. Aqui nós temos na documentação que o Estado enviou solicitação às entidades, no caso como a vossa empresa, no dia 8 de abril pela manhã, e que as propostas teriam que ser apresentadas até o dia 15 do dia seguinte. E o senhor disse que o senhor teve em Santa Catarina, teve em Itajaí, para ver o que seria, o que aconteceria. Então, de acordo com o que está aqui nos documentos, não daria tempo para tudo isso. O senhor teve informações anteriores? Quem lhe passou essas informações? Que
que ia ter um hospital em Santa Catarina e eles gostariam de empresas que pudessem apresentar propostas para disputar isso aí. O senhor não recebeu nenhum e-mail? Não, antes não, nenhum e-mail. Mesmo porque, deputado, acredite, eu sou homem desse meio. As empresas estão completamente abarrotadas. Não tem. Se o senhor procurar hoje, está muito difícil, inclusive, encontrar empresas para poder tocar esse serviço. Por questão de mão de obra, material, está sendo uma luta. Então, os gestores, de uma maneira geral, estão tentando caçar empresas no Brasil inteiro. Estou falando isso não de Santa Catarina, do Brasil inteiro. Porque a gente recebe ligação do Brasil inteiro. Pelo amor de Deus, a gente precisa de alguém aqui para tocar e a gente não tem perna para ir. Não tem condições. Agora, aí em Santa Catarina, a gente tem perna porque nós estamos em Curitiba. Estamos do lado aí. Então, é só isso. Contatos de, olha, vai sair, e eu vi isso, não fui eu que vi, o nosso departamento viu isso no site, o dia que saiu. Mas foi assim, tipo de um dia para o outro. Um dia para o outro, vimos no site e já baixamos e começamos a trabalhar em cima da proposta. Outra. Eu entendi. Traçado, assim, entendi. Só queria lhe fazer mais uma pergunta, senhor João Gilberto. O senhor disse aqui que o senhor venceu, a sua proposta foi classificada e o senhor venceu a licitação, tanto é que o mandato de segurança foi a seu favor e o Estado não acatou. Na sua opinião, houve um direcionamento do Estado para declarar a outra empresa vencedora, em detrimento das suas argumentações, inclusive auxiliada pelo mandato de segurança? Veja só, dizer que houve um direcionamento é difícil. Eu falar isso, eu não vou afirmar isso por dois motivos. Um, que foi uma coisa muito rápida e eu acho que direcionamento é uma palavra muito pesada. Segundo, porque era uma coisa muito simples, tão simples para ser direcionada, eu não vejo isso. Eu vejo que houve, na minha visão, má condução do processo, má condução daquele processo. As pessoas que estavam conduzindo aquele processo não tinham habilidade administrativa para conduzir aquele processo. É isso que eu enxergo. Por quê? Porque o processo estava sendo conduzido por uma defesa civil. A gente prestou coisas para a defesa civil. O que lá a defesa civil entende de hospital? Eu penso comigo. Uma secretaria de saúde já é complexo entender de um hospital, quanto mais uma defesa civil. Quer dizer, as pessoas não falam a mesma língua. Eu falava a coisa, a pessoa não entendia o que a gente estava falando. Não. Então, eu enxergo uma coisa como uma má condução. Agora, direcionamento, eu não posso dizer. Agora, que foi muito mal conduzido, administrativamente falando, isso eu posso afirmar e mostro que foi mal conduzido administrativamente. Satisfeito, senhor presidente. Satisfeito, senhor João Gilberto. Muito obrigado. Deputado Fabiano da Luz, com a palavra. Boa tarde. Senhor João Gilberto Rocha, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Eu quero só lhe fazer uma pergunta aqui, diante do que o senhor nos relatou até o presente momento. O senhor afirmou aqui que o Instituto ficou sabendo que haveria uma licitação. Ficaram sabendo por alguém do Estado, alguém que comunicou, alguém que avisou? Não. Por áreas comerciais nossas que ficam no radar captando esse tipo de situação na região que a gente atua. Não, é justamente essa divergência que eu senti na sua fala, porque eu conheço o programa, esse radar, que identifica onde está tendo licitação, edital, e aí você se inscreve e participa. Então, o senhor, ao mesmo tempo que relatou aqui... Não, mas o radar nosso não funciona só assim. A gente também tem contatos, não de Estado, contatos de pessoas, comercialmente falando, que ficam de antena ligada onde vai sair alguma coisa. É assim que a gente
que a gente... Então, é tanto o radar eletrônico quanto o radar de contato pessoal. Isso, quanto o radar de contato pessoal, mas não pessoas do Estado, pessoas nossas, comerciais nossas que ficam vendo onde vai ter alguma coisa. É assim que funciona. Qualquer empresa é assim que funciona. Obrigado. Senhor João Gilberto, a gente agradece, tá, a participação do senhor nessa comissão aqui. E a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina lhe agradece a sua participação. Seria isso, senhor João Gilberto Gonçalves. Gostaria de pedir para a assessoria que encaminhasse até aqui o local da nossa reunião a senhora Janine Silveira dos Santos Siqueira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, a senhora é a senhora Janine Silveira dos Santos Siqueira. Isso. Seja bem-vinda à nossa comissão. Obrigada. Senhora Janine, a senhora sabe por que foi convidada para a reunião dessa comissão parlamentar de inquérito? Sim, sim. A aquisição dos respiradores. A senhora tem que... Posso tirar? Pode tirar a máscara e falar bem próximo ao microfone. Sim, a aquisição dos respiradores pela Secretaria de Estado da Saúde. Isso, contrato com a Veiga Média. Isso. A senhora assume o compromisso de dizer a verdade, somente a verdade, no âmbito desta comissão, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho? Sim. Lembrando a senhora, como testemunha compromissada, a senhora tem o direito de permanecer calada. Contudo, é necessário que a senhora expresse o seu desejo de permanecer calada, porque o silêncio ele não é indicativo de resposta. Sim. Então, a senhora fala, prefiro permanecer calada. Tudo bem. Para que as nossas taquígrafas possam fazer o registro aqui, é necessário que a senhora fale o nome completo da senhora, a profissão, o endereço e o seu local de nascimento. E, como eu disse antes ali, o mais próximo possível do microfone, de forma bem compassada, para que possa ser feito o registro. Sim. Janine Silveira dos Santos Siqueira, nasci 8/3/1982, endereço Rua Francisco Pedro Machado, número 55. Profissão da senhora? Advogada. A senhora tem advogado constituído? A senhora trouxe advogado? Não. Sendo assim, passo a palavra ao relator dessa comissão, com a vossa palavra, o eminente deputado Ivan Nates. Boa noite, Janine. Boa noite. Obrigado pela sua presença aqui. Eu considero o depoimento da senhora os mais fundamentais para o esclarecimento que aconteceu, não na compra não naquele processo do hospital de campanha, mas na compra dos IPIs. Eu acompanhei todo o processo que a senhora faz, o trabalho que a senhora faz, qual o papel que a senhora faz. Também tenho aqui a licitação dos hospitais de campanha e comparei o trabalho que a senhora faz com outra pessoa que faz a mesma coisa na Secretaria de Saúde.
Então, nós não estamos investigando aqui o contrato esse contrato com Mahatma Gandhi, esse contrato que é a assinatura da senhora. Sim. Nós estamos investigando a compra dos respiradores, quero deixar isso bem claro. Mas é importante que a senhora colabore com a CPI para que eu compreenda como se procedeu aqueles Sim. e como se procedeu a escolha do contrato dos respiradores. Porque, na verdade, o mecanismo foi o mesmo, as pessoas que atuaram nesse processo são as mesmas, e nós temos algumas pessoas que são elementos comuns dentro desses processos. Sim. Como, por exemplo, o advogado Leandro Adriano de Barros, que participou diretamente de todos os negócios, o próprio ex-secretário da Defesa Civil, Douglas Borba, que circulou em todos os processos, e do Elton Zeferino, que circulou em todos os processos. Então, nós vamos compreender como aconteceu a compra, aquela tentativa de contrato dos leitos de UTI, para compreender como essas pessoas atuaram, cada uma delas. Eu pergunto, eu tenho o nome da senhora, que a senhora é diretora administrativa e financeira da Defesa Civil, é isso? Isso. A senhora já teve outro cargo público? Eu fiquei 11 anos na Secretaria de Saúde, eu fui assessora jurídica e saí de lá consultora jurídica. Eu entrei lá como digitadora e depois fui para assessora jurídica e eu tive, na verdade, uma progressão Sim. dentro da Secretaria de Saúde. Então, a senhora foi cargo comissionado? 11 anos na saúde. Muito bem. Então, a senhora é uma pessoa de confiança, trabalhava dentro da Secretaria da Saúde, trabalhou dentro da Defesa Civil e é advogada, conhece as leis, conhece as normas. Por isso que eu julgo a senhora uma pessoa importantíssima para ajudar a gente a esclarecer esses fatos. Eu registro que eu não tenho nenhuma dúvida que a senhora não tem participação absolutamente nenhuma de nenhum desses procedimentos. Digo isso para deixar a senhora tranquila, para dizer que a senhora não é investigada. A senhora está aqui para ajudar a gente a compreender o que aconteceu. A senhora foi que abriu o processo de licitação do hospital de campanha, foi? Não, na verdade, eu não abri, né? Na verdade, geralmente a área técnica que encaminha para a diretoria de administração e finanças, para que ela possa autorizar aquele processo mediante a instrução, né? Diante das justificativas que tinham dentro do processo, esse processo seguiu um fluxo, né? Para essa aquisição por dispensa de licitação. Muito bem. Eu verifico aqui, desde a abertura do processo dos 100 leitos de UTI até o fechamento dele, com aquele processo judicial, parecer no Tribunal de Contas, a convocação do secretário da Saúde para vir aqui, do secretário da Defesa Civil, todo aquele problema que se criou em volta desse contrato. Que ele foi extremamente rápido. Entre a licitação, a escolha, a homologação do contrato se deu 3, 4 dias, uma coisa assustadoramente, né? Foi assustador a rapidez. Por que isso aconteceu com tanta rapidez assim? Sim, né, na verdade, quando chegou esse processo para mim na diretoria de administração e finanças, chegou para mim esse assunto que seria talvez preciso contratar um hospital de finanças dia 1º de abril, né? E eu estava em casa, na verdade, estava até em home office, e daí eu recebi uma informação do GRAC, né? Informação do GRAC, que a gente está tendo uns relatórios do Nieta e do GRAC, que a gente vai precisar do hospital campanha. E daí a gente iniciou um procedimento, eu entrei em contato com o governo de Goiás, com a Marcela, procuradora de Goiás, porque a gente não tinha esse modelo no estado de Santa Catarina. Então, eu fui atrás... Foi a senhora responsável por essa licitação toda? Não, toda do hospital de campanha? Não, porque eu não sou técnica, né, na verdade. Então, o que foi? Que eu peguei e entrei em contato porque eles não tinham nenhum material assim, não tinham um modelo, orçamento, não tinha onde a gente se basear. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com Goiás para ver qual que a gente ia adotar, se a gente ia adotar chamamento público, né, concurso de projetos, porque é chamamento de OS. Daí, conversei com o pessoal de Pacaembu, do AMB, né, conversei com a Rosália, que era de São Paulo, conversei com algumas pessoas, essas conversas eu tenho até registradas. E eu verifiquei que esse modelo não era o adequado para Santa Catarina, porque a gente não teria como produzir metas, né, aquela situação toda, de que acontece num concurso de projetos. Então, numa OS, na verdade, na contratação de uma OS. Então, o que eu sugeri para o chefe da Defesa Civil? Eu sugeri assim, chefe, se realmente for necessário contratar campanha, que eu acho que a Secretaria da Saúde deveria fazer isso, porque a gente não tem orçamento, qual é a necessidade desse leito, né? A gente tem que ter um processo bem robusto e ter essas justificativas das necessidades.
Então, a gente pegou e eu dei continuidade ao processo e eu falei, tem que vir para mim, eu preciso de um orçamento, de uma planilha de preços que a gente tem que basear, só que eu não vou contratar, né, eu não vou sugerir a contratação de pegar 3 orçamentos e a gente contratar. Eu sugiro uma publicação no edital, no Diário Oficial e no Portal da Defesa Civil. Porque, assim, a gente teve até um excesso de zelo, porque hoje, como é que funciona no processo de dispensa de licitação? Você pega 3 orçamentos, né, faz 3 consultas de preço e contrata o mais barato. É isso que acontece no processo de dispensa de licitação. Eu sugeri, por experiência na Secretaria da Saúde, que a gente fazia uma mini licitação, é um edital, né, que a gente pedia para em 24 horas ou 48 horas o fornecedor apresentasse proposta. Então, eu achei, assim, para dar publicidade a essa situação, porque era 76 milhões, para que a gente fizesse isso. Então, o coronel João Batista concordou com a gente dar publicidade a esse edital para contratar essas propostas. Muito bem. Nesse procedimento, quais foram os agentes políticos que participaram desse procedimento? Além do secretário João Batista, secretário ou presidente, né, João Batista, o diretor do coronel João Batista, quem mais do governo participou diretamente nessa compra desses equipamentos? Assim, na compra... Ou na escolha da empresa, no processo? Assim, a escolha da empresa foi através do edital, né? Assim, a busca do preço foi uma planilha que chegou do GRAC, né? Quem me enviou essa planilha até foi o pessoal do GRAC, com esses preços, que eu acho que foi busca de preço. Mas, assim, a participação no processo, eu acredito que um processo de 76 milhões, ele tem que passar por várias coisas, até porque tem um decreto, o 552, que ele faz uma abertura de crédito, né? O governador faz, né, um decreto para abertura de crédito extraordinário. E ali está justificada a abertura do hospital de campanha, né? Então, assim, era ciência, assim, do governador, da Casa Civil que teve que fazer o decreto, né? Então, assim, Casa Civil teve conhecimento? Teve, porque teve que fazer o decreto. Foi um dos primeiros ou por último? Não, porque para fazer a abertura de crédito, e eu também questionei outra situação, porque, assim, a minha opinião é que esse processo deveria ser feito na saúde, né? Daí, o que eu falei? Não, se a gente fizer por aqui, tudo bem, o GRAC está aqui, o pessoal de gestão de risco está aqui, né? Está todo direcionado, porque o pessoal da saúde está tudo na Defesa Civil, né? Se a gente fizer aqui, a gente não tem problema a gente listar por aqui, mas a gente vai ter que ter uma descentralização de recurso. No contrato, a gente tem que ter uma comissão da saúde, porque a gente não tem competência para fiscalizar esse contrato, até porque tem questão médica ali, né? E foi assim que a gente conduziu dentro da Secretaria da Defesa Civil, né? Então, a Casa Civil tinha conhecimento dessa... Eu tinha, porque passou o decreto, até porque quando tinha um decreto tem um decreto específico, que é o 506, que decretou a urgência, e dentro dessas atribuições, só o secretário da Saúde poderia ratificar. Uhum. Então, o que eu falei? A gente precisa alterar o decreto, ou precisaria. Então, a única participação que eu tive com a Casa Civil, o único momento, foi que eu solicitei ao coronel João Batista que fizesse a alteração para a Defesa Civil poder, senão a gente estaria dentro de a gente teria que ter a ratificação do Elton, ou, né, ele teria que conduzir o processo por lá. Daí foi feita essa alteração no decreto para permitir a Defesa Civil fazer. O coronel João Batista esteve aqui e disse para mim, para os deputados, que a Casa Civil não participou dessa escolha. Não participou na escolha, no procedimento, assim, no procedimento. Tanto é que eu só encontrei o Douglas uma única vez dentro da Secretaria de Defesa Civil, que foi quando eu procurei o coronel João Batista e falei que a gente precisaria alterar o decreto. Ele ligou para o Douglas estava perto ali, porque tem coletiva ali direto. Ele foi até a sala e ligou para a DIAL, né, que tem um procurador lá na DIAL, ligou na hora e falou, a gente vai precisar alterar o decreto, tal. Ele falou, não, tudo bem, o diretor da DIAL, o Daniel Cardoso, ele respondeu dizendo que iria fazer essa alteração. Foi a única vez que eu conversei com o Douglas Borba dentro desse processo. Então, o secretário Douglas Borba, o secretário Douglas Borba tinha conhecimento antes de começar o negócio? Eu acredito que sim, né? Então, ele tinha conhecimento, antes de abrir a licitação, ele sabia... Que o Estado ia fazer esse contrato. Antes eu não sei se ele dizer. fez o contrato... Antes eu não sei dizer. A gente publicou um edital e daí antes de a gente publicar o edital, eu suscitei algumas questões jurídicas, né? Que eu tenho conhecimento jurídico. Então, assim, eu suscitei que a gente teria que adequar o decreto, que a gente precisa, por exemplo, a gente não tem recurso, tem que abrir um crédito extraordinário, uma descentralização pela Secretaria de Estado da Saúde. Eu pontuei algumas necessidades para a formalização do processo. Né? Bom, já compreendi. Eu quero saber o seguinte... Com relação às pessoas que circulavam dentro da Defesa Civil, naquela época, havia um estranho circulando dentro da Defesa Civil
quando se começou a falar de contrato, de hospital de campanha, começaram a circular pessoas estranhas à Defesa Civil? Assim, ó, esse período da Covid, como lá está sendo o centro, então, assim, está entrando muita gente, né? Tanto é que a guarita agora, acho que está anotando o nome das pessoas que entram do prédio, porque é muita gente, Não, né? mas eu não estou falando uma pessoa que vai lá. Estou falando lá, né? Circulando os corredores da compra, da licitação, das diretorias, dos gabinetes de gerentes, diretores. Como na minha diretoria, não circulou ninguém estranho. Não, mas em outras? Eu não sei dizer. Não, mas a senhora não trabalha lá? Eu trabalho, mas assim, eu chego no meu serviço, eu vou para o primeiro andar. O primeiro andar é praticamente vazio, assim, não tem muita gente. O segundo está ocupado pela Secretaria da Saúde e térreo é o gabinete. Eu vou ajudar a senhora. Só para eu entender, né, a pergunta. Vou ajudar a senhora. O advogado Leandro Adriano Barros, a senhora conhece? Conheço. A senhora conhece ele de onde? Da Secretaria de Estado da Saúde, ele foi superintendente na saúde. Ele foi superintendente na saúde? Foi. Então, é o seguinte, o Leandro circulava lá na Defesa Civil? Eu encontrei o Leandro, vou ser bem sincero, encontrei o Leandro depois, quando houve a anulação do processo, que eu falei para o secretário para chamar a empresa, né, porque a anulação precisa dar os 5 dias de manifestação contraditória e ampla defesa para a empresa, que foi para comunicá-lo que a gente iria anular o processo, que eles iam ser intimados para em 5 dias oferecer se tiver algum prejuízo, apesar que não teve, de fato, a operacionalização, né, do hospital, então não teve prejuízo nenhum. Porque eu não estou entendendo muito bem, a senhora precisa me ajudar. É o seguinte, o Leandro se apresentou aqui como representante da Mahatma Gandhi, a empresa que ganhou. É advogado, né? Isso, representante legal, da empresa Mahatma Gandhi que ganhou a licitação. Obviamente, se ele se apresentou aqui como representante legal da Mahatma Gandhi, ele circulou dentro da Defesa Civil se apresentando como representante legal da Mahatma Gandhi. Aí, a senhora confirma? Ele pode ter circulado dentro do gabinete, com o pessoal técnico, oferecendo informações para fazer esse... Mas comigo, não, isso eu tenho certeza. A senhora viu ele lá na Defesa Civil? Eu vi ele uma vez na Defesa Civil. Isso ele estava com quem? Ele estava sozinho. Você sozinho, sem ninguém, falar sem ninguém? Ele foi para representando a Mahatma Gandhi, né? Ele foi representando a Mahatma Gandhi porque a gente tinha acionado ele para ele. Não entendi. Quem tinha acionado? O gabinete tinha acionado ele para avisar para ele ir lá para a gente ter uma reunião. Eu não entendi. Depois da anulação do processo. Ele, eu falei com ele na rescisão do contrato, eu acabei de manifestar sobre isso. Antes disso? Ele disse que não, ele era eu não antes conversei disso. com ele. Não. E ele estava lá, conversava com o diretor, com todo mundo, não? Comigo, não. Com os diretores, com o secretário? Eu acredito que ele conversava com a equipe, né? Porque a gente buscava fornecedores, né? A senhora via ele lá? Não, só vi ele uma vez. O que foi fazer? Foi no dia da rescisão? No dia, depois que quando a gente fez, quando houve parecer da consultoria jurídica para anulação, a gente precisava emitir o ofício para a empresa para que ela apresentasse 5 dias, né, manifestação contraditória, ampla defesa da rescisão do contrato, porque o contrato já tinha sido assinado. Então, a gente chamou para comunicá-lo que haveria essa rescisão e que ele teria 5 dias para se manifestar, se houve algum prejuízo. Só como nunca foi operacionalizado, eles nem recorreram. Né? Eu observei que nessa licitação, e na outra também, por isso que a senhora está aqui, que algumas diretrizes não foram obedecidas. Como, por exemplo, a instrução da CEA 06-2020, que é as questões técnicas, né? O termo de referência. Também não foi seguido o protocolo da lei de licitações, a lei de contrato emergencial, a orientação da Advocacia Geral da União com relação às compras emergenciais. Desculpa, deputado, qual o processo? Nesse processo aqui. Do hospital de campanha. Esse aqui. Tá. Não foram seguidos algumas diretrizes, portarias, determinações que a gente tem conhecimento. A legislação, a senhora é advogada, está há 11 anos fazendo esse tipo de serviço, sabe melhor do que eu, que existem diretrizes, portarias, existe a instrução normativa, se não me engano, a 02-2020, da compra do Covid, que determina essas regras, tem a questão da ZE 06, que é o termo de referência, tem a lei 4.320, que é essa que a senhora se referiu, que é dos contratos emergenciais. Nada disso foi observado nessa compra e na compra que nós estamos investigando.
Assim, ó, a CGE participou desse processo, inclusive sentei com o controlador e eu respondi a todos os questionamentos e todas as orientações que estavam dentro da orientação dele. E tem até um checklist onde tem pergunta e resposta. Em cada resposta eu anexo ainda a página do documento, né? Muito bem. Então, a senhora não seguiu essas diretrizes? Não, eu segui. Mas eu não tenho instrução. A senhora disse que seguiu, mas eu não encontro o termo de referência aqui no processo. Não, o termo de referência tem termo de referência anexo 1 e 1A, tem que é orientações técnicas que foi enviada pela saúde. Foi aquelas que a senhora pegou lá em Goiás? Não, aquelas que foram encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde. É o anexo 1A. O Elton Zeferino, secretário, participou desse processo aí? Participou. Qual foi a participação do Elton Zeferino nesse processo dos 100 leitos de UTI? A participação dele foi informar a necessidade, porque outra questão, a região, até tem um ofício dele dentro desse processo, dizendo o motivo por que a escolha da região de Itajaí. E o Douglas Borba? O Douglas Borba só naquela participação do decreto, né? Foi a única vez que eu conversei com o Douglas, foi o decreto 55... A senhora conhece o Leandro de outras, além da secretária, o advogado Leandro? Sim. A senhora conhece ele de outras, além da Secretaria da Saúde? Não, eu conheço ele de vista de Biguaçu, porque eu me formei em Biguaçu. A senhora é de Biguaçu também? Não, eu me formei em Biguaçu, né? Então, eu conheci ele de vista, mas nunca tive contato, amizade, nada com ele. Quando ele foi para a secretaria, eu falei, olha, eu acho que tu fez uma cadeira comigo na Univale. Ele fez tributário, eu acho, alguma cadeira comigo, mas eu não tinha nenhum contato com ele. Eu conheci ele só dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Além dos 100 leitos de UTI, além dos 100 leitos de UTI, a Secretaria da Defesa Civil participou de outra licitação, promoveu? Não, desses não. Só hospital de campanha. E até a gente fez, eu lembro que a previsão da publicação desse edital era no dia 13, que a gente queria, né? A gente fez uma reunião com os órgãos, que eu questionei, na verdade, eu acionei a promotora Ariadna, que é chefe do gabinete do procurador Comim, para que a gente fizesse essa reunião, porque assim, na saúde eu sempre gostei de trabalhar com o Ministério Público nessas questões, sentava com o pessoal do Tribunal de Contas, até para a gente pontuar, né, qual é o caminho que a gente já sei, se a gente podia fazer por dispensa de licitação essa contratação. Porque tem toda a questão de OS, ou é concurso público OS, então eu fiz questão que isso aí fosse levado para o Tribunal de Contas, tanto é que o Tribunal de Contas depois mandou recomendação. Só que o que acontece? O GRAC informou no dia 7, se eu não me engano, até tenho essas informações, que dia 10 já não teriam mais leitos de UTI. Então, a urgência, né? Que não vai ter mais leito, aí tem um relatório do NIETA, onde explica ali que até tal dia de projeção, dia 10 o Estado não ia ter mais leitos de UTI. E era isso. A senhora, com a experiência toda que tem, o que aconteceu? Que a empresa foi desclassificada, a outra foi classificada, acabou cancelando essa licitação. O que a senhora podia dizer para a CPI com relação a essa licitação? O que aconteceu? Foi uma sucessão de erros? Foi um indicativo? A senhora pôde perceber, e é importante que a senhora nos ajude. Não. A senhora pôde perceber que havia um direcionamento, uma empresa para ganhar? O que a senhora... Assim, eu não percebi nada de direcionamento, porque assim, eu abri o edital, a fechamento, né? A gente estava ali junto, né, na abertura. Até às 3 horas era o envio das propostas. Então, a gente recebeu 4 propostas. Assim que eu fui recebendo, eu já fui inserindo no SGPE para dar maior transparência também. Fui colocando no SGPE. E o julgamento da proposta da Mahatma foi o seguinte: a outra proposta, ela tinha vários valores divergentes, vários valores. Se a gente calculasse pelo equipamento, ia ser um valor. Então, ela tinha 5 formas. Isso foi até o que foi informado para a Procuradoria-Geral do Estado. Por que a gente considerou o menor preço? Porque o critério do edital era o menor preço global. Então, assim, para onde que eu ia partir? Eu ia seguir o edital? Eu tinha que estar vinculada ao instrumento convocatório, né? O Leandro de Barros, a senhora conhece? Conheço. O que ele faz? Ele é advogado. Advogado. Estava lá na CPI, estava lá na Defesa Civil também? Não, o Leandro, eu conheci ele só depois, porque ele foi advogado. Eu nem sabia que era advogado. A senhora já respondeu, disse que ele esteve lá algumas vezes, que a senhora só viu ele uma vez lá. Só que ele esteve aqui, disse que teve várias vezes lá, representando a empresa. Pois é, porque assim, a minha sala,
Quem conhece a Defesa Civil, o primeiro andar, fica só a diretora, a área técnica ali, eu subo e não fico circulando. Só quando o chefe me chama, eu desço para despachar, não fico circulando, né? Então, assim, a área de compras é embaixo, a gabinete é embaixo, o segundo andar é a saúde. Então, a senhora não viu nada de legal? Juro por Deus que eu não vi. Eu tenho um procurador aqui, a senhora é advogada, eu sou advogado também. Eu tenho um parecer aqui do procurador dizendo que estava tudo certo, a licitação. Que estava tudo certo, mas não estava tudo certo. Tanto não estava tudo certo que o governador desistiu, que a empresa entrou com um processo, que o tribunal deu liminar, que mudou e que o tribunal voltou a dar liminar. Se Sim, tivesse tudo certo, não tinha acontecido tudo isso. Tá, o que foi Por que o procurador deu parecer dizendo que estava tudo certo? Na verdade, assim, esse processo, assim, todo mundo, inclusive a Procuradoria-Geral do Estado, né, ela acompanhou todo esse processo, mas, assim, esse processo ele só foi anulado, primeiro, pelo imbróglio jurídico que surgiu, e segundo, porque um dia antes, quando estava o segundo mandado de segurança entrou com a liminar, a gente ia suspender a urgência, havia um chamamento público do Elton, no caso da Secretaria de Estado da Saúde, para abrir leitos. Então, assim, a gente poderia, já que está tão enrolado, está dando tanta polêmica, e tem alguns apontamentos por questão de dificuldade, depois vai dar problema na fiscalização. Se aqueles apontamentos foram feitos, pode dar problema na fiscalização futura, então a gente anula aquele edital, e daí, como tem um hospital de chamamento público na saúde, então se dá continuidade àquele e lança um edital correto, com todos os, né? Correto? Que siga todas as orientações do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas ele teve uma visão de que poderia ter um jogo de planilhas, por exemplo, fazer unitário em vez de preço global. Só que ali é um serviço separado. Aquilo ali eu até entrei em discussão com o pessoal do Tribunal de Contas, porque assim, não teria como ter um jogo de planilha, porque é serviço mensal, certo? A gente vai pagar, a gente não pode cobrar a empresa, né? Ela vai produzir, a gente não sabe a demanda que vai vir da Covid, né? Sim. A senhora observou que uma das empresas que participou da licitação apresentou o preço maior que o preço máximo? Senhor presidente. A senhora observou? Desculpa, eu não entendi. Senhor A presidente. senhora observou que uma das empresas apresentou... Pela ordem? Não, eu vou concluir. Questão de ordem, senhor presidente. Só para concluir, deputado, depois o senhor pode falar. É o seguinte, a senhora percebeu, nós tivemos uma empresa... Ordem, senhor presidente. Pela ordem. Por favor. Eu não vejo nenhuma pergunta sobre a questão que nós formamos a CPI. Eu peço, Vênia, se continuar, né, perguntando sobre o hospital, que eu também quero que seja esclarecido. Mas me parece que nós não estamos no fórum apropriado para discutir o hospital. Então, se for para discutir o hospital, eu peço Vênia para sair da reunião. Não tenho como participar de uma coisa que não tem o vínculo daquilo que eu fui chamado para esclarecer. Muito bem. Deputado Debarato, o senhor está indo para a conclusão? Sim, estou concluindo. Qual a semelhança que a senhora encontra entre esse processo licitatório, que não seguiu algumas diretrizes, segundo o Tribunal de Contas, e os processos dos respiradores? A senhora é uma pessoa especialista, trabalhou na Secretaria de Saúde mais de 11 anos, fazendo as compras. Então, qual a diferença que a senhora encontra entre essa licitação, que foi anulada, que também tinha cheio de problemas, e a licitação dos respiradores? A senhora tem conhecimento do processo da licitação dos respiradores, né? Tenho conhecimento do processo, só que eu não participei do processo dos respiradores. A senhora, no processo dos respiradores, eu quero aproveitar, então, a experiência da senhora aqui na questão dos processos dos respiradores. A senhora, como trabalhou lá há 11 anos, pode nos ajudar, certo? Esse processo dos respiradores, ele também teve a participação do Leandro nessa situação. A senhora tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento da participação dele. No processo dos respiradores? Não, eu soube das mídias, né, que estavam envolvidas. A senhora sabe, por exemplo, que no processo dos respiradores não se seguiu as diretrizes, por exemplo, também das instruções normativas? Eu escutei, só escutei, né, falar que não seguiu o grupo gestor e teve algumas situações, mas eu não analisei o processo, eu vou ser bem sincero. Muito bem. Qual é o papel da Controladoria do Estado nessas licitações?
Qual é o papel da controladoria, tanto na licitação aqui, quanto na licitação dos respiradores? Qual é o papel da controladoria? Assim, a controladoria, normalmente, ela atua quando é acionada, né? A gente acionou a CGE, a Auditoria da Fazenda, né? E todos eles são uma parte desse processo do hospital de campanha. Eu não sei se isso foi feito no... A controladoria trabalhou no hospital? A gente questiona, né? A gente questiona, a gente está saindo, para pedir orientação, né? Será que a gente está seguindo os nossos, para eles acompanhar? Eles direcionam uma equipe para esse acompanhamento. No hospital de campanha, a controladoria não funcionou. A senhora trabalhou 11 anos lá. A senhora sabe, a senhora podia nos ajudar a dizer por que não funcionou? Por que não atuou a controladoria naquela licitação? Eu não sei, eu entendo que é questão de gestão, né? O gestor, ele tem que direcionar, né? Criar uma equipe de trabalho e tentar seguir os fluxos. Ele teria que avisar. Eu entendo que o gestor e os responsáveis, superintendentes, diretores, gerentes, eles deveriam sentar, e é uma coisa séria, né? Um valor altíssimo. Avisar. A senhora trabalhou na Secretaria de Saúde, certo? Como é que funciona o procedimento lá dentro? É possível fazer uma compra fria, é possível fraudar o sistema? Olha, eu trabalhei 11 anos, eu trabalhei na Secretaria de Saúde, e assim, o pessoal da gerência de licitações são pessoas totalmente corretas, assim, né? Mas é possível? Setor de licitação. É possível fraudar, direcionar? É possível? Não sei se é possível, né? Porque quando chega... Porque assim, teria que... Só se a pessoa que fez o processo... Alguém tem que ajudar. Alguém tem que participar, né? Para fraudar, alguém tem que participar. Isso em qualquer coisa, né? Alguém tem que participar para fraudar. Não acompanhei esse processo. O sistema não permite que se fraude assim, sem a participação de mais pessoas. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Não, nós temos um sistema de compra, certo? Tá. Nós temos um sistema de compra. Eu sou secretário. Eu quero comprar alguma coisa. Eu vou comprar lá, sei lá, 50 camas, 1 milhão de camas. O sistema, se eu seguir a regra toda certinha, senhor presidente, o sistema da compra dos respiradores, ele vai identificar que tem uma... Ele não vai permitir uma fraude, né? Questão de ordem, senhor presidente. Sim, eu não estou entendendo a pergunta. Só para me concluir essa última pergunta. Só para entender. Então, para alguém comprar irregularmente, precisa ter uma participação de algumas pessoas. Isso em qualquer lugar, né? Para ter uma fraude, tem que ter envolvidos, né? Tá bom. Concluído, deputado Venâncio. Concluído. Deputado Cavalcante, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu vejo que nós estamos chamando aqui pessoas preparadas, mas não para falar daquilo que é objeto da nossa CPI. Nós não temos esse tempo aqui para tratar disso. Eu estou preparado e sugeri aqui uma série de pessoas que, sim, o Controlador-Geral do Estado é uma das pessoas que eu citei, porque ele próprio disse que a compra, ele identificou irregularidades na compra. Por que, então, não tomou providências como controlador? Estou citando um caso. Eu confesso, eu próprio denunciei muitas vezes que aquele processo anterior, se caso o governador, não tomasse aquela decisão, quem sabe se transformasse naquilo que está sendo hoje a CPI dos respiradores. Mas com aquela decisão do governador, esse assunto não vem para cá. Vai vir para cá o assunto dos respiradores, e é para isso que eu estou aqui. Hoje eu vim aqui para dar quórum. E não tenho nenhum questionamento para falar sobre o hospital de campanha. Sobre os respiradores, fiz muitos. E penso que todos aqueles que eu sugeri e que viessem aqui têm justificativa plausível para que eles estejam aqui. Então, de hora em diante, eu vou tratar de respiradores. Se o depoente, o testemunha, não tiver nenhuma relação com os respiradores, eu peço vênia para que eu não venha aqui tratar de um assunto efetivamente que não é objeto da nossa CPI. Deputado Cobalcini, o Leandro sentou aqui nessa cadeira. Essa pergunta foi feita mais de uma vez. E disse que
representou as 3 empresas do processo fraudulento. Outras pessoas também participaram desse processo. Ela trabalha lá dentro, ela é da Defesa Civil, ela podia ter visto, podia ter acompanhado, mas enfim. Deputado Venato, o senhor deu para concluir, está registrado. Deputado Fabiano da Luz. Janine, doutora, para mim apenas fica uma dúvida, uma interrogação, talvez possa nos colaborar, contribuir. A partir do momento que era decidido uma compra, respiradores, máscara, containers, hospital de campanha, havia alguma pressão de alguém sobre vocês para agilizar o processo, para que ele acontecesse o mais rápido possível, que se atropelassem algumas etapas daquele protocolo rotineiro que vocês têm na secretaria? Não, o do hospital de campanha, né? Porque é o que eu conduzi, né? Não teve nenhuma pressão. O que teve foi, claro, meu chefe, né, o chefe da Defesa Civil, querendo que a gente agilizasse, porque os relatórios do GRAC e do NIETA apresentavam uma situação agravante para o Estado de Santa Catarina. Agora, eu, né, como diretora de Administração e Finanças, eu fui bem na transição, eu era gerente de licitações, né, na transição ali, depois, no dia 6, eu assumi a diretoria de Administração e Finanças. Então, assim, eu com a experiência que eu tenho na saúde, eu fiz todos os procedimentos legais dentro desse processo. Assim, no meu ver, esse processo ele está muito bem instruído. Talvez, por um termo de referência, se tivesse um termo de referência mais robusto, a gente não teria problema se continuasse com ele, ter problema na fiscalização futura. Mas o processo em si, assim, eu acho até a gente teve um excesso de zelo publicar esse edital no Diário Oficial, né? Porque a gente poderia, como o Brasil todo faz, e a lei permite, que é pegar 3 orçamentos e contratar, né? Mas não havia pressão sobre vocês por agilidade? Não, por mim, o meu chefe, né? A gente precisa, tem relatório NIETA, a gente precisa publicar, porque dia 10 não vai ter mais leito. Então, isso foi tudo, mas a dispensa de licitação, ela é feita, às vezes, em 24 horas, 48 horas. A Secretaria de Saúde faz isso anos, né? Porque a gente tem essa urgência de contratar um medicamento urgente ou qualquer outra coisa, uma cirurgia, ou contratar um serviço dentro do hospital que está com problema. A gente tem isso é a rotina, né? E essas decisões sempre foram tomadas no conjunto do grupo gestor da crise, se era a necessidade mais urgente, se era o hospital, se eram os respiradores, se era a máscara, se era... Então, assim, cada secretário tem a sua autonomia, né? Daí, dentro de cada secretaria tem um corpo técnico que vai apontar a necessidade que precisa para aquele processo. Por exemplo, aqui nesse caso, a área técnica encaminhou para a diretoria dizendo, a gente precisa de lei de UTI devidamente fundamentado, com a planilha de preços, a gente abre o edital, né? Então, o grupo gestor ele é outra fase. Na dispensa de licitação, a gente só manda para o grupo gestor depois da dispensa justificada e depois justificada. Daí a gente vai para o grupo gestor, depois a gente publica, se eles autorizarem. Nesse caso aí do Hospital Campanha, o grupo gestor estava ciente, só que por causa desse home office foi um despacho pelo WhatsApp, foi um despacho virtual, assim, eles entraram, passei isso para o grupo gestor, né, para a serratina do SIG, e consta no SIG ali a aprovação dele. Dos respiradores não passou pelo seu departamento nada? Não, eu sou da Defesa Civil, né, os respiradores foi pela Secretaria de Estado da Saúde. Obrigado. Senhor presidente, Felipe Estevo, gostaria de fazer uma pergunta. Com a palavra, deputado. Se ela poderia descrever o processo de compra na Defesa Civil, como acontece, qual é a sistemática que é usada? O processo, boa noite, né? O processo de compra, ele inicia, como eu comentei, a unidade, o setor técnico, né, a área específica que está precisando de alguma coisa, ele vai instruir o processo e pedir autorização para aquele processo ser iniciado, né? Então, assim, vem um termo de referência dentro desse processo, a gente faz o edital, daí adequa a modalidade, se é pregão, se é... Dentro desse processo, a gente cadastra ele no sistema, no SIG, né, que é um cadastro de informações gerenciais, que é o SIG. Esse SIG, ele vai determinar se precisa para o grupo gestor ou não. Se for um processo acima de 650 mil, ele vai para o grupo gestor. Quantas pessoas fazem parte desse processo? Inúmeras, né?
porque inicia pela paz, daí vai pela fazenda, né? A fazenda tem o SIG é vinculado à fazenda, depois retorna e vai para as outras, vai para a diretoria, vai para a gerência de licitações da continuidade, contratos, né? Esse processo na saúde, ele é semelhante? Saberia me descrever? Eu acredito que sim, eu não sei se eles alteraram, mas eu acho que sim. É porque o fluxo de processo normalmente vem, né? Vem da área solicitante, daí vai para despacho, às vezes, do secretário ou da superintendente para deliberar. E na secretaria, na minha época, pelo menos, tinha uma situação que o superintendente assinava até 5 milhões, acima de 5 milhões era o secretário. Eu não sei se essa portaria ainda existe, mas... E tem as portarias de delegações, né? Que cada superintendente tem delegação para fazer o seu... startar os processos. Daí passa pela gerência de orçamento. O número de pessoas que fazem parte na saúde é semelhante ao da Defesa Civil? É, só que lá na Secretaria da Saúde são mais pessoas, né? Mas é semelhante, sim, é semelhante. Não sabe dizer quantas pessoas, mais ou menos? Envolvidas nesse processo? Normalmente é o chefe, né, a área que pede, o chefe, o diretor que libera, daí vai para o gerente de licitações, vai para o orçamento, vai para o financeiro. Pelo menos umas 7 setores teria que passar. SIG, uns 8, acho. Satisfeito, senhor presidente. Antes de perguntar ao deputado Sopel se ele quer fazer uso da palavra, realmente eu reconheço, tá, que existe esse diferencial entre uma secretaria e outra. Tá? Isso é impossível dizer como funciona uma secretaria da qual a senhora não trabalha. Tá? E deputado Sopel, deputado Cobalcini, quero comunicar a Vossa Senhoria, estou pedindo ao deputado Ivanates que na construção da sua tese a gente consiga afunilar o máximo possível o assunto para dentro do assunto dos respiradores. Sei bem que as mesmas pessoas que permeavam os corredores da Secretaria da Defesa Civil são as mesmas que permeavam os corredores da Secretaria de Saúde, enfim, o Leandro, citado nas duas oportunidades, né? Todo mundo conhece o Leandro, todo mundo conhece o Douglas Borba, estiveram junto em todas elas, mas aqui eu estou acatando o deputado Sopel, o deputado Cobalcini ali, o pedido dos senhores ali, estou fazendo essa máxima vênia também ao deputado Ivanates, tá? Porque, embora nós sabemos que se trata do mesmo grupo, né? Inclusive o grupo gestor também, eu acho que eram os mesmos integrantes, tanto na primeira compra realizada, quanto na segunda, que a gente está falando dos hospitais e dos respiradores, o grupo gestor seria o mesmo ali. Então, peço a gentileza ao relator, e só para conhecimento dos deputados ali. Deputado Sopel, Vossa Excelência, alguma pergunta? Não, senhor presidente, não, apenas mais uma vez deixar aqui na reunião de hoje não teve nenhuma pergunta das testemunhas que envolva a questão por que a CPI. Então, se a testemunha vir responder e ser perguntada sobre as questões do hospital, e que eu quero deixar claro, eu quero esclarecimento também, não sou contra o esclarecimento, mas se for para convocar testemunhas para vir falar sobre o hospital, eu prefiro não participar da reunião, porque a CPI está instalada para investigar a questão dos respiradores. Não tenho mais pergunta a fazer, senhor presidente. Recebido, senhor, e como eu disse, né, comunicado já ali, pedindo essa compreensão do próprio relator. Dona Janine, a senhora tem mais alguma coisa a dizer que possa acrescentar essa CPI no que diz respeito ao chamamento da senhora até aqui? Não, não. Respiradores não participei, né? Infelizmente não posso ajudar. Fico muito agradecido, toda essa comissão agradece a presença da senhora aqui, já que não quer, né, usar ali uns breves comentários ali, tendo em vista que já alegou que não tem absolutamente nada a ver com a compra dos respiradores. Eu vou pedir para a assessoria conduzir a senhora e chamar aqui, posteriormente, a dona Débora Regina Vieira Trevisan. Muito obrigado pela colaboração da senhora. Boa noite a todos. A última forma aí, a Débora Regina Vieira Trevisan.
Dona Débora, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda à nossa comissão. Dona Débora, a senhora sabe por que foi chamada até aqui para a nossa reunião na noite de hoje? Sim, por causa, fui convocada para ser testemunha A no senhora, se processo. puder tirar a máscara e falar um pouco mais Posso, próximo, sim. devido à nossa distância aqui, não tem nenhum problema. E o nosso histórico de atleta? Posso sim, eu fui convocada para depor sobre o processo dos respiradores. Sim. A senhora está compromissada em dizer a verdade, então somente a verdade, tá? Sobre pena de incorrer no crime de falso testemunho. A senhora tem ciência disso? Sim. Tá bom. Lembrando a senhora também que a senhora também tem o direito de permanecer calada, mas se for permanecer calada, é necessário que expresse essa sua vontade, tá? Porque o silêncio ele não é indicativo de resposta. Então, se eu perguntar para a senhora, eu prefiro permanecer calada. Ou também não sei, não lembro, etc. Para que as nossas taquígrafas elas possam fazer o registro da senhora aqui, eu vou pedir o nome completo, endereço completo, a sua profissão e a sua data de nascimento. Débora Regina Vieira Trevisan, endereço, né? A sua profissão? Advogada, endereço Rua Emerson Ferrari, número 28605, bairro Cobrasol, São José. Nascida em? 19 de dezembro de 92. A senhora trouxe advogado com a senhora? A senhora Não. constituiu advogado? Está sozinha? Não, estou sozinha. Com Deus, né? Seja bem-vinda, tá, Débora? Obrigada. Com a palavra, o deputado Ivan Nates. Débora, boa noite. Boa noite. Você é advogada lá da Defesa Civil? Isso, sou consultora jurídica. Consultora jurídica. É concursada, é comissionada? Sou comissionada. Comissionada? Comissionada. Quem foi que indicou a senhora para ser comissionada? Na verdade, eu comecei a trabalhar na Defesa Civil quando eu ainda fazia faculdade, como terceirizada. Aí, com a reestruturação, eu fui para o cargo de gerente e entrei substituindo a antiga consultora jurídica, que ela saiu de licença maternidade. Aí eu fui ficando, ela saiu e eu continuei no cargo. A senhora tem especialidade em compras públicas? A sua advocacia tem especialidade em compra pública? Dentro da Defesa Civil, sim. A senhora trabalha sempre nos processos de licitações? Sim, todos os processos de licitação da Defesa Civil passam por mim. Então, a senhora tem especialidade em processo de compra pública? Sim. A senhora emitiu parecer, a senhora emite os pareceres Isso, correto. das compras públicas? Isso. Muito bem. Qual é o papel do parecer na compra pública? Qual é o papel do parecer que a senhora emite? Verificar a legalidade dos atos da administração, né? Dentro da Defesa Civil. Então, a senhora faz um check-out de todo o procedimento e emite o parecer. Isso. Todos os processos licitatórios, eles seguem essa recomendação? Sim. Se a senhora identificar algum equívoco no processo de compra pública, qual é o encaminhamento que se tem que dar? Eu faço a apuração e coloco no meu parecer. Assim, às vezes falta um documento, às vezes tem que instruir com mais alguma coisa, ou às vezes já fiz muito parecer negativo também, porque nem tudo bate com a legalidade, daí eu peço para não ter prosseguimento. Eu queria saber da senhora o seguinte: o governo do Estado, quando editou a Instrução Normativa 2/2020, que era compras emergenciais do Covid, a senhora tem conhecimento dessa portaria? Da portaria? Dessa instrução normativa para ser Aquela seguida? da CEA? Da CEA. A senhora tem conhecimento? Tem. Quando se faz a compra de emergencial, as compras públicas, deve-se seguir essa recomendação? Também, junto com as leis. E quem da onde veio essa instrução? Veio do próprio governo do Estado? É publicada no Diário Oficial. Todos os secretários tinham conhecimento de seguir essa instrução normativa? Não sei informar o senhor. Mas os procuradores jurídicos, os consultores? Não sei, eu costumo procurar sempre ler o Diário Oficial. Tem dias que, claro, que a gente lê num outro dia, que às vezes a demanda é muito grande, eu não consigo ler o diário todo no mesmo dia, né? Acontece de não ter tempo. E saiu a instrução da CEA, certo? Sim. A senhora é procuradora jurídica, a senhora expede ofícios nas compras públicas. Isso. A senhora teve conhecimento, então? Pelo Diário Oficial. Não veio uma instrução normativa, um ofício, um comunicado? Para mim, não. A senhora acredita que e para os outros procuradores de outras secretarias? Desconheço. Não tenho contato com os outros procuradores das outras secretarias.
Mas a senhora acredita que eles tenham tido conhecimento dessa portaria da SE? Eu não tive. Não sei informar sobre os demais. Então, o governo editou uma portaria instruindo as regras de compra pública durante a compra do Covid, da crise do Covid, Isso. que é essa que a gente tem aqui. E não comunicou aos procuradores. Eu não fui comunicado, os demais eu não vou saber responder para o senhor. Ele fez a portaria e não avisou quem tinha que ter conhecimento dela. Não veio um ofício, uma instrução? Não, para mim não. A Eu senhora acredito que para a Defesa Civil também não, porque seria encaminhado para mim, né? A senhora sabe qual é o papel da Controladoria do Estado com relação às compras públicas? A senhora sabe qual é o papel da Controladoria? Atuar como órgão fiscalizador, né? A senhora, sempre que faz uma compra, é comunicado à Controladoria? Como é que funciona isso? Não são todas as compras, não. O senhor diz num contexto geral, né? Isso. Não Então, comunico. quando é comunicado? Essa do hospital... o senhor fala todas as compras? As compras, a dos hospital, a senhora veio aqui de... para falar para a gente como funcionam as compras públicas e especificamente nessa questão emergencial. Tá. Certo? Eu quero que a senhora nos ajude. Sim. Para me compreender como que se procedeu a situação no decreto emergencial. Sim. Certo? O hospital de campanha passou por avaliação deles, tanto que eles fizeram algumas recomendações. As demais eu não tenho conhecimento. Eu não indiquei para ir, não. Mas qual é o papel da Controladoria? Fiscalizar os atos. Tem que comunicar à Controladoria. A senhora disse que eles fiscalizam os atos, certo? Isso. Quando eles fiscalizam todos os atos ou é avisado eles de alguns atos? Por exemplo, eu estou fazendo tal compra. Essa aqui eu vou avisar a Controladoria e essa aqui eu não vou avisar. Existe esse critério? Desconheço. Eu não recomendo passar todos os processos de compra pela Controladoria, não. Não? O governo atual criou uma diretoria de checklist das empresas, uma diretoria que é responsável por certificar as empresas que negociam com o governo. A senhora tem conhecimento disso? Não. Eu não entendi, desculpa, o senhor pode... O governo criou uma estrutura governamental que certifica a qualidade, o tamanho, enfim, das empresas que negociam com o governo. A senhora tem conhecimento dessa? Não tenho. Não tem conhecimento? Não tenho. Nunca chegou nenhum documento avisando a senhora nesse sentido? Não. Todos os pareceres de compra da Secretaria da Defesa Civil, a senhora que dá? O parecer? É? Sim. A senhora é a única que dá parecer? Sim, só tem eu de consultora jurídica. É uma estrutura bem pequena a Defesa Civil. Acho que a gente deve ter de cargos, eu acho que umas 70 pessoas no máximo. A senhora achou estranho que a Defesa Civil, que estava procedendo à licitação dos hospitais de campanha e não a Secretaria da Saúde? Na justificativa, porque eu sempre olho o processo todo e tem que ter uma justificativa para todas as aquisições, seria para dar um auxílio para a saúde, que também acredito que por causa da crise deve ser não tenho muito contato com a saúde em si, nunca fui no prédio deles nem nada, eu sei que eles estão na Defesa Civil porque eu trabalho lá, então eu vejo eles, acredito que esteja super lotado, com uma correria muito grande, e na justificativa estava para entrar como um auxílio, porque a Defesa Civil, ela presta, a função dela principal é articular os órgãos para a gestão da crise. Essa era a justificativa que tinha no processo, porque da Defesa Civil contratar um hospital de campanha. Certo. Então, o parecer jurídico nas compras e nas licitações, só para me conferir, tem o papel de indicar eventuais equívocos que aconteçam no meio do processo de compra pública. Isso. Se a senhora identificar algum equívoco, a senhora vai recomendar que aquilo seja corrigido. Isso, às vezes corrigido, revogado, às vezes instruído um processo, dependendo se às vezes falta algum documento importante, alguma coisa assim. A senhora não recebeu, então, nenhum ofício, nenhum documento dizendo da instrução normativa da ESA? A senhora soube por saber? É só, senhor presidente. Deputado Fabiano. Deputado Felipe Estevão. Se a Débora conhece o processo de compra dos respiradores? Não.
Mas você entende que ele teve erros? Eu li num site sobre a compra dos respiradores, aquele site, como é que é o nome? Intercept. Eu fiquei sabendo da compra dos respiradores pelo Intercept. Mas, segundo a sua avaliação como técnica, como advogada, quais seriam os erros? Eu não analisei o processo. É complexo eu falar algo que eu não li. Eu não li o edital, eu não sei se teve um edital de cotação de preços, não sei como é que foi feito o levantamento dos dados para as propostas. Eu só li o que estava na imprensa. Pode ser porque quando a pessoa escreve, não acusando a imprensa de falar alguma coisa, eu não li o processo para poder me manifestar a respeito. Bom, te agradeço, Débora, né? A gente está aqui para tentar conhecer os fatos, averiguar. Fica evidente, senhor presidente, que os funcionários públicos participaram aí nesse processo. Eu te confesso que eu aguardo aqui ansiosamente pelo Douglas Borg e pelo secretário o seu ex-secretário, né, os dois, o Elton. Me considero satisfeito. Obrigado, Débora. Obrigada. Gostaria de perguntar à senhora, não tem perguntas, tá? Se tem alguma coisa que possa colaborar com a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito? Não, mas fico à disposição. Você precisava de um esclarecimento. Claro. A senhora já ouviu falar da Secretaria Executiva de Integridade e Governança? Já. Qual é o papel dela? Ela está fazendo uma secretaria nova, né? Uma diretoria nova. Eu participei até, inclusive, de uma reunião deles para trazer as práticas de compliance para o Estado, para averiguar que não tenham erros. E tinha representantes, foi uma reunião inicial, daí com a pandemia também acabou que paralisou. Chamou todos os órgãos do Estado para passar as questões da integridade. A gente tem 1 ano e pouco do governo, e nesse ano e pouco, 1 ano e meio de governo, essa secretaria fez alguma reunião com os procuradores para passar instruções das compras públicas? A Defesa Civil recebeu um e-mail pedindo para indicar alguns servidores. Aí eu fui indicada e na primeira reunião fui eu e um assessor. A gente foi para conhecer, daí eles explicaram como é que funcionaria e a partir disso teriam reuniões, se eu não me engano, não vou lembrar de cabeça, eu acho que eram mensais. Daí teria um tempo de adaptação, teria um treinamento. Esse treinamento passaria por uma fase de avaliação do próprio governo e daí depois todas as secretarias continuariam sendo avaliadas, mas teria uma capacitação antes. Então, desde a senhora, desde quando foi criada a Secretaria de Integridade e Governança, a senhora como procuradora da Defesa Civil, responsável pela edição dos pareceres das compras, de efetivo não viu nada dessa secretaria funcionando? Ela começou a capacitação, né? Ela chamou a primeira reunião para explicar como é que funcionaria e depois ela já começou a capacitação. Daí veio a pandemia e as reuniões foram canceladas. Recebi isso por e-mail. Obrigado pelo esclarecimento. Mais uma vez, continuando, muito obrigado pela sua presença aqui e pelos serviços e informações prestados para essa comissão. Tá? Essa presidência, ela abre um prazo ali de um intervalo de 10 minutos. Senhor presidente, antes de abrir o prazo de intervalo, eu queria consultar os senhores deputados da dispensa da ouvida do senhor Carlos Eduardo Bessenal. Ele que era diretor, que é lotado na Defesa Civil. Eu acredito que o depoimento dele já foi prestado em outro órgão e eu vou me utilizar dele para poder fazer o parecer, senhor presidente. A razão pela qual eu apresento o requerimento de dispensa da ouvida do senhor Carlos Eduardo Bessenal. Esse que seria o próximo. Próximo. A ser chamado. Deputado Fabiano. Demais deputados? Deputado Felipe Estevam. De acordo, senhor presidente. Eu acho que louvável aí, inteligente do nosso relator, temos o depoimento dele, né? Eu acredito que já temos as informações que precisamos ali para continuarmos aí nesse processo. Tendo em vista esse ser o quarto e último a ser ouvido, peço à assessoria que acompanhe a nossa convidada até a porta ali. Obrigada, com licença. Nós que agradecemos. Antes de encerrar essa reunião no dia de hoje aqui, consulto os senhores deputados se tem alguma coisa a mais a acrescentar. Convoco para a próxima quinta-feira. Bom descanso a todos. Às 10 da manhã.